Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possam estar envolvendo cada um de vocês nessa noite. Com muita alegria, eu peço mais uma vez licença para entrar na sua casa, a fim de que hoje, juntos, nós possamos estar adorando, louvando, bendizendo e certos de que, nessa noite, Deus fará de novo coisa nova na minha história, na tua história, coisa nova na minha vida e na tua vida. Para tanto, eu gostaria agora de te convidar a se colocar de pé, a fechar os seus olhos, e nós iremos orar a Deus, falar com o Pai. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade, muito obrigado pelo teu infinito amor, Pai, que tem estado conosco a cada dia. Muito obrigado porque nós chegamos novamente nesse domingo, podendo dizer assim certamente: até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio que temos mais uma vez, de poder te adorar, de poder te louvar, de poder declarar, Pai, que só o teu nome é santo. Nessa noite, Pai, no nome do Senhor Jesus, faz de novo aquilo que o Senhor costuma fazer. Vem de novo, Pai, nos abençoar, vem de novo nos restaurar, vem de novo nos curar. Vem de novo, Pai, nos levantar para que nós possamos continuar assim, caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu te convido agora a adorar o Senhor. Que você possa agora, no seu espaço cultico, nesse momento, oferecer ao teu Deus o teu melhor, em um nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus. Aleluia. Bom estarmos aqui, amém, irmãos, para louvar e engrandecer o nosso Deus. Se você ainda não está de pé, se coloque de pé nesse momento, para louvar o Senhor com todas as suas forças, com toda energia, com toda a vida que é em você, amém? A palavra nos convida que todo aquele que está vivo, todo aquele que respira, que ele louve ao Senhor. Então vamos louvar o Senhor, pode pular bastante, seja você criança, seja velho, homem ou mulher, vamos adorar o Senhor, amém? Porque Ele é maravilhoso e a graça dEle é maravilhosa, amém? Seu infinito amor tomou
Adore a Jesus pelo que Ele fez para você, pelo que Ele fez pela sua vida. Engrandeça o nome dEle, pela obra dEle na sua casa, na sua família. E declare que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, Ele tomou a minha cruz, levou, sua vida entregou por nós para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, Jesus. Cantamos ao Senhor, ó Pai, por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor fez a nós, ó Pai. E não há outro, ó Pai, não há ninguém como Tu, ó Pai. Ninguém se compara, Pai. Ninguém se compara ao meu Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu.
pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. E tu és És o Alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Diga mais uma vez a Ele. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu Respire e sinta a presença dEle. Tu és Jesus. Tu és E Jesus. diga, tu és Jesus. Aqui nessa casa, tu és Jesus. Sobre o Brasil, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus, o nosso amado. Tu és Jesus, o nosso socorro. Tu és Jesus, a nossa pérola de grande valor. Tu és Jesus, o motivo da nossa canção. Tu és Jesus, aquele que saiu do seu lugar e desceu, e que nessa noite está aqui no meio de nós, aqui na minha casa, na tua casa, na nossa história. Tu és Jesus, aquele do qual nós não podemos nunca nos afastar. Por isso nós estamos aqui nessa noite com um desejo apenas: te encontrar, te abraçar e declarar: tu és Jesus, tu és Jesus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, a brilhante estrela da manhã, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa defesa. E nós chamamos, e nós te adoramos de todo o nosso coração. Amém? Pode se assentar, minha irmã, meu irmão. Que coisa boa poder estar mais uma vez na presença de Deus, juntamente com você, para que juntos nós possamos adorá-lo. Eu quero rapidamente relembrar os nossos avisos, para que nós possamos dar continuidade ao nosso culto. As nossas reuniões de oração, elas estão acontecendo normalmente, às terças-feiras, às 20 horas, e nós contamos com vocês. Vamos estar separando esse tempo para que nós possamos estar clamando àquele que disse: clama a mim e responder-te-ei. Nossos cultos acontecendo todos os domingos, às 19h30. Nós também estamos viabilizando um meio de retomarmos a nossa escola da palavra, mas enquanto isso já estamos disponibilizando o trabalho com crianças. De que maneira? Nós estamos enviando para o grupo dos pais o link, para que você possa estar separando um tempo, para que na sua casa, juntamente com o seu filho, a sua filha, você possa estar falando das coisas do Senhor. Nossos jovens também, nós estamos nos encontrando todos os sábados às 18 horas, por intermédio de uma live, né? Isso é muito chique, que está sendo feito aqui na igreja e que está sendo disponibilizada também nas mídias sociais da igreja. Nós estaremos passando aqui o nosso link do Facebook, do Instagram, e são meios por meio dos quais nós estamos mantendo a nossa comunhão. Eu quero ler com você rapidamente o texto que está no Provérbio de número 3, no verso 9 e 10, e que nos diz assim a palavra:
Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero mais uma vez te incentivar a se manter fiel. Eu quero mais uma vez te incentivar a demonstrar para Deus o quanto você leva a sério a palavra de Deus, separando para Ele aquilo que pertence a Ele. Nós continuamos com todas as nossas demandas financeiras, nós continuamos a pagar aluguel, a pagar luz, água, a manutenir a casa do Senhor. Então nós precisamos que você se mostre fiel. Não que nós dependamos do seu dinheiro, não. O dono dessa igreja é o Senhor. Mas a tua fidelidade atrai o favor do Senhor para a sua vida. Então que todos nós sejamos fiéis ao Senhor nesse tempo. A conta da igreja também está sendo projetada aí. E que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa estar encontrando no nosso coração, nesses dias, uma alma generosa, um espírito dadivoso. Que nós sejamos aquilo, ou aqueles e aquelas, que verdadeiramente são imagem e semelhança do Senhor. Amém, amados? No nome de Jesus. E agora, sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor nessa noite. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Achamos? Nós estaremos lendo inicialmente do verso 8 até o 20, depois saltaremos para o versículo 32 e também leremos parte do capítulo 8. Eu sei que é uma leitura um pouquinho extensa, mas nós precisamos passar por essa palavra para que nós possamos entender realmente o que Deus deseja nos falar nessa noite. Então vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então percebam, minha irmã e meu irmão, que essa mulher ela desfrutava de uma realidade que lhe era favorável, uma realidade muito boa. Diz o texto que ela era uma mulher rica, diz o texto que ela era uma mulher amparada, mas também diz o texto que ela era uma mulher sem filho. Então, além de conviver com uma realidade boa, ela convivia com uma realidade que certamente não era tão boa. Continuando, versículo 15, disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. A realidade dela mudou. Deixou de ser estéril para ser alegre mãe de filho.
Mas vamos no versículo 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. De novo, a realidade deixou de ser uma realidade boa. Mas vamos no versículo 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. A realidade mudou de novo e tornou a ser boa. Capítulo 8 agora, minhas irmãs e meus irmãos, rapidamente. Versículo 1 até ao versículo 6. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze, restituísse-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Obrigado porque a tua palavra, Deus, é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, é alimento para a nossa vida. Nessa noite, Pai, nesse tempo que se chama hoje, por meio dessa palavra, fala aos nossos corações, porque só tu tens palavras de vida eterna. Amém. Pode se assentar, minha irmã e meu irmão. Hoje para nós é um dia especial, e é um dia especial porque é aquele dia em que nós, como povo de Deus, como povo de propriedade exclusiva de Deus, nós iremos participar da mesa do Senhor. Nós iremos participar da ceia do Senhor em obediência à palavra do Senhor. E esse tempo para nós é sempre um tempo muito especial, porque participar da ceia é participar da vida. Se alimentar na ceia é se alimentar de vida. E daqui a pouco, no transcorrer desse culto, é exatamente isso que nós estaremos fazendo. Mas antes, tendo passado com vocês por esses textos, eu quero refletir sobre algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero pensar com vocês nessa noite sobre algo que Deus trouxe ao meu coração, para que junto nós pudéssemos então estar refletindo na palavra dEle e aprendendo mais com Ele nessa noite. E hoje o que eu quero partilhar com vocês, dividir com vocês, conversar com vocês, é sobre a realidade de 2 realidades. Hoje eu quero pensar com vocês sobre a realidade de 2 realidades com as quais nós frequentemente nos deparamos.
com as quais frequentemente nós estamos coexistindo com elas, porque essas são realidades reais. Essas são realidades muito reais, bastante reais, tremendamente reais. E eu estou inclusive nessa noite me valendo de um erro de português. Eu estou aqui me agarrando a um pleonasmo. Ou seja, eu estou dizendo uma coisa que é óbvia. Eu estou dizendo uma coisa que eu não precisaria dizer. É óbvio que uma realidade é uma coisa real. Mas nessa noite eu estou me valendo desse artifício para que isso possa ficar muito claro na sua mente. Para que isso possa ficar muito claro no seu entendimento, no seu coração. Para que você possa saber e ter a plena certeza que essas duas realidades são realidades reais, bem reais. E a primeira realidade sobre a qual eu me refiro é a realidade das coisas ruins, ou a realidade daquelas coisas com as quais a sunamita conviveu. A sunamita, nós vimos na palavra de Deus, ela era uma mulher rica, ela era uma mulher abastada, ela era uma mulher amparada, ela era talvez, quem sabe, uma mulher renomada, tanto que ela era visitada por um profeta, por um homem de Deus. Mas ainda assim, a palavra vai nos mostrar que coexistindo com essa realidade, que eu creio era uma realidade boa, havia também na vida daquela mulher uma realidade ruim. E qual era essa realidade? Aquela mulher era uma mulher estéril. E minhas irmãs e meus irmãos, ser estéril naquela cultura, ser estéril naqueles dias, ser estéril naquele contexto, ser estéril não era uma coisa boa. Definitivamente ser estéril era uma coisa que ninguém queria. Nenhuma mulher desejava a esterilidade, nenhuma mulher se satisfazia ou se contentava com a esterilidade. Até porque, naquela cultura, casava-se para ter filhos, e muitos filhos, porque os filhos iriam garantir a existência da família. Os filhos seriam aqueles que iriam suprir, os filhos seriam aqueles que iriam lutar. Então ter filhos naqueles dias não era como hoje uma coisa que as pessoas abriam mão. Não, ter filhos naqueles dias era uma condição sine qua non. As pessoas se casavam para que elas tivessem filhos. E quanto mais filhos se tivesse, mais renome, mais a família era reconhecida. Então, certamente, aquela mulher que convivia com a esterilidade, ela não convivia com uma realidade boa. Ela convivia com um estigma, ela convivia com uma marca, ela convivia com uma realidade que certamente, muitas das vezes, a fez chorar. Muitas das vezes, a fez sofrer. Porque aquela, eu tenho certeza, era uma realidade que ela não queria. Mas, amados, realidade que nós não queremos, às vezes acontecem com a gente. Realidades ruins, realidades difíceis, a realidade das nossas lutas, das dificuldades, das adversidades, as realidades dos nossos desertos, dos nossos vales. Isso é uma coisa que acontece. Isso é uma coisa real. E nessa noite o Senhor quer nos falar isso, quer deixar bem claro para nós isso. Há uma realidade que é uma realidade real, a realidade das coisas ruins. Essa é a primeira realidade. Mas além dessa tem uma outra, só que sobre essa outra nós vamos falar daqui a pouco. Eu vou te deixar agora um pouquinho curioso e quem sabe com a pulga atrás da orelha. Nós vamos falar um pouquinho mais dessa primeira realidade, até para que nós possamos ficar livre delas, até para que nós possamos ficar logo bem longe delas. Porque minha irmã e meu irmão, em relação a essa primeira realidade, a realidade das coisas ruins, é exatamente isso que nós sempre queremos. Tudo que nós queremos quando chega uma realidade difícil, uma realidade desfavorável, uma realidade ruim, tudo que nós queremos é que ela passe logo, é que ela fique logo para trás.
Eu tenho certeza que este foi o sentimento, o pensamento da sunamita. Tão logo se casou, tudo o que ela queria era segurar nos braços, era ter nos braços um filho. Tudo o que ela queria era ver bem longe de uma vez por toda a sua realidade da esterilidade. Da mesma sorte, quando aquele menino cresceu e um dia adoeceu, eu penso que tudo o que ela desejou é que aquela realidade, é que aquela coisa ruim que estava acontecendo com ela novamente ficasse bem longe. E da mesma sorte, quando a Bíblia diz que ela foi tirada da sua terra e levada para a terra dos filisteus, eu tenho certeza que de novo tudo que aquela mulher desejava é o que nós desejamos, é o que nós queremos, é o que nós aspiramos. Por exemplo, nesse tempo que se chama hoje, tudo o que eu quero, e eu tenho certeza que tudo o que você quer, é que essa realidade da pandemia passe logo, é que essa realidade do coronavírus passe logo, é que essa realidade dessa adversidade, dessa dificuldade que de repente chegou, passe logo. Tudo que nós queremos quando uma coisa ruim chega, quando um deserto chega, ou quando um vale chega, é que esse tipo de realidade passe logo, gente. E por que nós desejamos isso? E por que nós ansiamos por isso? E por que nós temos isso como algo ardendo no nosso coração? É simples de responder. Basta que olhemos para nós. Basta que olhemos para o que está acontecendo ao redor de nós. Como é que estão as pessoas hoje? Como é que está a história das pessoas hoje? Como é que está a condição das pessoas hoje? Qual é a realidade de muitas pessoas hoje? É uma realidade semelhante à realidade da sunamita em diversos momentos. É uma realidade marcada por dor, é uma realidade marcada por lamento, é uma realidade marcada por sofrimento. E tudo isso porque essa é uma realidade ruim. E realidades ruins, gente, trazem efeitos ruins. Realidades ruins trazem sentimentos ruins. Realidades ruins trazem pensamentos ruins. Realidades ruins trazem sensações que são ruins. Realidades ruins trazem experiências que são ruins. Trazem verdades que são ruins, gente. Por causa, por exemplo, do coronavírus, tem um monte de pessoa vivendo coisas, experimentando coisas, sentindo coisas que não são boas. E isso por causa dessa realidade ruim que chegou, trazendo inúmeros efeitos ruins. Tem gente agora que está aí, mas que queria estar aqui. Tem gente agora que está isolado, mas que queria estar compartilhando de um abraço, de uma palavra, de um sorriso, de um toque. Tem gente agora experimentando a falta de paz. Tem gente agora experimentando a falta de alegria. Tem gente agora experimentando a dor do desemprego. Tem gente agora pensando: como é que eu vou fazer se eu não tenho uma outra fonte de renda? Como eu vou manter o meu comércio? Como eu vou manter os meus empregados? Como eu vou honrar os meus compromissos? Comerciantes estão desesperados, microempresários estão desesperados, chefes de famílias estão desesperados. E não para aí, queridos. Crianças estão desesperadas, querendo brincar. Adolescentes estão desesperados, querendo estudar. Crentes estão desesperados, querendo congregar. Mas nós não estamos podendo em função dessa realidade ruim. E isso tem sacudido a gente, isso tem mexido com a gente. Nós não estamos mais em meio às águas da normalidade, mas nós estamos afundando nas águas escuras da anormalidade dos fatos, dos eventos, das circunstâncias. E isso tem nos apavorado, isso tem nos espantado, isso tem nos machucado, porque realidades ruins trazem efeitos ruins. Isso faz com que até nós, servas e servos de Deus, nós que temos a divina semente,
nós que temos a palavra do reino em nós, mas isso faz com que até nós esmoreçamos, nós vamos desanimando, nós vamos nos acuando, o nosso fervor espiritual vai se apagando, o nosso otimismo se transforma em pessimismo, a nossa alegria se transforma em tristeza, a nossa força se transforma em fraqueza, a nossa crença se transforma em descrença, e essas coisas que são boas e que nós temos que cultivar, porque a palavra do Senhor nos chama a isso, nos chama a ter a alegria do Senhor, a ter a fé, a termos a força, mas essas coisas vão meio que se apagando, gente. E qual é o motivo disso? É o efeito das realidades ruins. Essas coisas começam a acontecer com a gente, sabe por quê? Porque não mais que de repente, sem nós percebermos, começa a se instalar lá no mais profundo da nossa alma, lá no mais profundo do nosso ser, um sentimento de abandono, um sentimento de ser largado, um sentimento de ser abandonado. Quando as realidades ruins chegam, nós nos sentimos como se de repente aquela mão que nos amparava, que nos segurava, não mais que de repente sumisse, e então a gente caísse. Nos sentimos como se estivéssemos indo para o fundo, nos sentimos como se estivéssemos indo para baixo, nos sentimos sozinhos, abandonados. E por que isso, amados? Porque realidades ruins são uma verdade, assim como seus efeitos são uma verdade. A realidade ruim, ela é uma verdade. Mas não é verdade essa coisa que ela nos faz pensar, não é verdade essa coisa que ela nos faz sentir, não é verdade essa coisa que ela nos faz viver, não é verdade que nesse tempo o Senhor desistiu de você, não é verdade que nesse tempo o Senhor não quer mais te ver, não é verdade que nesse tempo o Senhor não vai te socorrer. Não é verdade que Ele te deixou, não é verdade que Ele te abandonou, não é verdade que Ele se esqueceu de você, porque está acontecendo com a sua vida uma realidade ruim nesses dias. Não é verdade, e sabe por que não é verdade? Porque o teu Senhor foi aquele que disse assim: de maneira nenhuma eu te deixarei, eu nunca jamais te abandonarei. O teu Senhor foi aquele que disse assim: não temas porque eu te remi, não temas porque eu te chamei pelo nome, não temas porque tu és meu, não temas porque quando tu passares pelas águas eu serei contigo, quando tu passares pelos rios eles não te submergirão, não temas porque quando passares pelo fogo, o fogo não vai arder em ti, nem a chama há de te queimar, porque eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Salvador. Então, minha irmã e meu irmão, preste bem atenção, realidades ruins são verdades, mas esses sentimentos são mentira. O Senhor ainda está contigo, o Senhor ainda é contigo, o Senhor não te abandonou e Ele jamais te abandonará. Foi por meio do profeta Isaías que ele disse certa feita: não temas porque eu te remi, não temas porque eu te chamei pelo nome, não temas porque tu és meu. E sabe o que eu penso que ele estava dizendo ao dizer isso? Ele estava dizendo algo assim: não temas porque aquilo que eu sinto por você não é virtual, não temas porque aquilo que eu sinto por você não está somente no campo das ideias, não temas porque aquilo que eu sinto por você não está somente no imaginário teológico de religiosos, de pastores. O que eu sinto por você, o que está nessa palavra é a mais plena e absoluta verdade. O que eu sinto por você é algo real. O que eu sinto por você é algo intenso. O que eu sinto por você é algo profundo. E nada vai me separar daquilo que eu sinto por você. Nada vai arrancar do coração de Deus o que Ele sente por você. Nem morte, nem vida,
nem anjo, nem principado, nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada, absolutamente nada, te arranca daquilo que Deus sente por você. Por isso, sabe o que sempre há de acontecer com você? Ele sempre estará contigo. Você sempre poderá contar com a realidade da presença dEle. Você sempre poderá contar com a realidade do cuidado dEle. E essa, minha irmã e meu irmão, é a outra realidade sobre a qual o Senhor quer nos falar nessa noite. Nós vimos que há a realidade das coisas ruins, mas existe uma outra realidade, e é a realidade do cuidado de Deus com você, e é a realidade da presença de Deus com você. Deus estará contigo quando você passar pelas águas, e elas não vão te afogar. Deus estará contigo quando você passar pelo fogo, e o fogo não vai te queimar. Deus estará contigo quando você estiver no meio de um deserto. Ele vai estar contigo, sendo uma nuvem para te proteger, e sendo uma coluna de fogo para te aquecer. Deus estará contigo quando você estiver numa fornalha, ou quem sabe numa cova, ou quem sabe lá no fundo, na barriga de um peixe. Mas até lá o Senhor estará contigo para te trazer à tona e não te deixar morrer. E por que é que isso vai acontecer? Porque Ele estará contigo para te ver viver. Ele estará contigo para te fazer parar de sofrer. Ele estará contigo para que você pare de perder. Ele estará contigo tão somente para que Ele possa cuidar de você. Porque essa é uma outra realidade, minha irmã e meu irmão, com a qual nós sempre poderemos contar, a realidade do cuidado de Deus na nossa vida. Deus certamente cuidará de você, Deus certamente cuidará da sua casa, Deus certamente cuidará da sua família, Deus certamente cuidará da sua história nesses dias, queridos. Porque, minha irmã e meu irmão, isso também é verdade. Isso também é fato. Nós poderemos sempre contar com o cuidado dEle em todo tempo. Nós poderemos sempre contar com o cuidado dEle em todo momento. O Pai não cuida de nós somente no tempo bom, queridos. O Pai não está cuidando de nós somente quando tudo vai bem. Mas o Pai também cuida de nós quando as coisas se complicam, quando chegam as realidades difíceis, quando chegam as realidades que nós não queremos. Até nesse tempo o Senhor, Ele cuida de nós. E eu não estou inventando isso, você acabou de ver isso comigo na palavra de Deus. A história da sunamita nos mostra bem isso. A primeira realidade ruim que ela experimentou, nós vimos, foi a realidade da esterilidade. Aquela mulher não gerava, aquela mulher não engravidava. E conforme eu disse, naqueles dias, isso era uma coisa cruel, isso era uma coisa difícil. Pessoas eram chamadas até ou consideradas pecadoras, porque isso era algo ruim, gente. Não ser mãe, não poder gerar, isso era tido como uma espécie de maldição. E durante muito tempo aquela foi a sua condição. Aquela foi a realidade com a qual ela conviveu. A realidade do não ter, a realidade do não ver, a realidade de não ser. Ela não era mãe, mas em meio a todas essas realidades ruins, se manifestou uma outra realidade. A realidade de alguém que disse: eu não me esqueci de você, eu não desisti de você, eu não virei as costas para você, filha minha. Por isso sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu disse na minha palavra. Eu farei com que você, que é estéril, se torne alegre mãe de filhos. Porque na realidade ruim, eu te apresento a minha realidade boa. Na realidade ruim, eu te apresento a realidade do meu cuidado. Porque eu sou aquele que cuida em todo tempo, até no tempo mau, até no tempo do não ter, do não ser, do não ver. O meu cuidado está com você. Por isso, filha minha, segura o teu bebê. E foi isso que aconteceu com ela.
Mas aí diz a palavra que o tempo passou e o menino cresceu. E um certo dia diz a palavra que o menino adoeceu. E daqui a pouco o menino morreu. Sabe por quê, queridos? Realidades ruins não acontecem uma vez só. Realidades ruins não são assim igual doença que você toma uma vacina e está imune. Realidades ruins são realidades perenes, constantes, que se manifestam na vida de todo mundo, até na vida do servo e da serva de Deus, até na vida do crente. E foi o que aconteceu com ela. Essa mulher agora está vendo o seu filho adoecer, está vendo o seu filho piorar, está vendo a vida dele ir embora, daqui a pouco está vendo esse menino morrer. Ou seja, ela está convivendo com a realidade da perda. E querido, que perda difícil. Perder um ente querido, perder uma pessoa amada. Que perda dolorosa, que perda complicada, que perda horrível. Mas até no meio daquela perda, novamente aquela mulher experimentou a realidade do cuidado de Deus, a realidade do cuidado do Pai. E isso fica claro quando o profeta sai de onde estava e vai até a casa dela, porque o Senhor sabia da sua dor, o Senhor sabia do seu sofrer, o Senhor sabia do seu perder, e Deus se aproximou daquela mulher para a surpreender. É verdade que realidades ruins nos surpreendem, mas o cuidado de Deus vai te surpreender ainda mais. O cuidado de Deus vai te surpreender ainda mais. Realidades ruins, porque nos surpreendem, nos fazem chorar, mas o surpreender de Deus, que se manifesta no tempo da realidade ruim, vai fazer o teu choro cessar, vai fazer a tua dor parar, vai fazer o seu sofrimento se estancar, porque o teu Senhor, Ele há de te ajudar. E sabe por quê? Porque o teu Deus, Ele é aquele que cuida de ti. A realidade do cuidado de Deus é um fato. É um fato. E amados, essa não foi a única vez que a sunamita experimentou na vida dela a realidade do cuidado de Deus no tempo da perda. Conforme você leu comigo, passaram-se os anos, e daqui a pouco diz a palavra que o profeta chegou para ela e disse: filha minha, você vai ter que pegar toda a sua família e ir embora. E detalhe, ela tinha que ir embora para onde? Para a terra dos filisteus. E quem são os filisteus? Inimigos ferrenhos dos israelitas, pessoas que odiavam os israelitas. E sabe o que isso me comunica? Que aquela mulher, quando saiu da casa dela, ela não saiu de lá e foi morar lá na terra dos filisteus, num bairro chique, num bairro nobre, numa casa como era a casa dela, porque minhas irmãs e meus irmãos, ela era odiada pelo povo daquela terra. Muito provavelmente a sunamita foi morar num buraco. Muito provavelmente a sunamita foi morar, quem sabe, num barraco. Muito provavelmente, ou melhor, com certeza, tudo aquilo que ela desfrutava lá na sua terra, na sua casa, na sua família, ela agora não tem mais. As coisas foram sumindo, sumindo, sumindo. Mas na vida de uma serva de Deus, na vida de um servo de Deus, ainda que as coisas à nossa volta estejam sumindo, 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 tem uma coisa que permanece no mesmo lugar, e é o amor de Deus, é o cuidado de Deus, é a provisão de Deus, é o socorro de Deus. E aquela mulher, ela foi sustentada, aquela mulher, ela foi guardada, ela foi abençoada mesmo naquela terra distante. E diz a palavra que daqui a pouco 7 anos se passam, gente, 7 anos, e aquela mulher então volta para sua terra. Havia cessado a fome, todo aquele opróbrio, todos aqueles problemas. Só que uma coisa aconteceu: ela perdeu tudo, levaram tudo, tomaram tudo, já não existia mais nada.
Aí a palavra diz que o rei que estava reinando naquele momento, ele estava conversando com o moço do profeta e perguntando para Geazi o que é que o profeta havia feito. E o Geazi contava um milagre, contava outro, e daqui a pouco ele contou: olha, rei, teve um dia que o profeta, meu senhor, foi na casa de uma mulher cujo filho estava morto, e quando ele chegou lá, o menino ressuscitou. E o rei falou: é mesmo? Quando foi isso? Com quem fez isso? Foi exatamente na hora em que chegou a sunamita. E o moço do profeta fala: está ali, ó rei, a mulher com quem isso aconteceu. E aquela mulher chega e começa a contar para o rei o que havia acontecido, o que havia se dado. E eu penso que num determinado momento ela também falou do seu estado: olha, rei, eu vivia aqui, eu tinha uma boa casa, eu era honrada, eu era reconhecida, mas veio a fome, eu fui embora, eu perdi tudo, eu não tenho nada. Mas de repente o rei vira e fala: e você leu comigo, traga um dos meus oficiais, traga lá o meu tesoureiro, e que ele acompanhe essa mulher e restitua a ela tudo aquilo que ela perdeu. Mas não somente isso, que ele possa restituir não somente o que ela perdeu, mas o que ela deixou de ganhar nesses anos. E eu te pergunto, minha irmã e meu irmão, por que foi que isso aconteceu? Talvez alguém possa dizer: isso foi coincidência, mas eu te digo não, isso foi providência, isso foi Deusidência, isso foi Jesuscidência, isso foi o cuidado do Senhor que se manifesta na nossa vida, mesmo no tempo das realidades ruins. E nessa noite, minha irmã e meu irmão, nesse tempo dessa realidade ruim na qual você se encontra, nesse confinamento, nessa tristeza, quem sabe nessa perda, nessa dificuldade, nessa realidade, eu quero te dizer uma coisa: a realidade do cuidado de Deus é verdade, e Ele vai cuidar de você, Ele vai te sustentar, Ele vai te abençoar, Ele vai te visitar, Ele vai te restaurar, Ele vai te levantar, Ele vai chegar e vai colocar as coisas no lugar. Porque o Deus que não abandonou a sunamita não te abandonou. O Deus que não se esqueceu daquela mulher não se esqueceu de você. O Deus que mudou a sua história, mudou a sua sorte, mudou a sua vida, é o Deus que vai mudar esse quadro no nome do Senhor Jesus. Ah, querido, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que as coisas ficam complicadas, eu sei que as coisas nos assustam, eu sei que nós vivemos às vezes em meio a realidades que são desfavoráveis, realidades que são variadas, diversificadas. Mas entenda uma coisa, querido: a diversidade das nossas lutas não anula a operosidade do poder de Deus. A diversidade das nossas complicações não anula a operosidade do mover daquele que é o Todo-Poderoso. Deus tem poder para socorrer, Deus tem poder para fazer viver, até no meio de uma pandemia, até no meio de uma pandemia de coronavírus. Essa realidade desses dias não apaga a realidade do poder de Deus. Essa realidade desfavorável, esse tempo desfavorável, esse tempo ruim, esse tempo difícil, eu quero te dizer uma coisa: Deus faz milagre em tempo ruim, Deus faz milagre em tempo difícil, Deus faz milagre em tempo de adversidades. E eu não estou inventando isso. Teve um servo do Senhor, um homem chamado Neemias, que certa feita disse assim, em relação a um povo que permaneceu por 40 anos no meio de um deserto. E o que foi que o Neemias falou em relação a esse povo? Que esteve num lugar inóspito, que esteve num lugar sem shopping, sem mercado, num lugar sem açougue, sem padaria, que esteve num lugar onde não havia como plantar, não havia como regar, não havia como cuidar. Mas sabe o que foi que o Neemias disse, queridos? Em relação a esse povo, Neemias disse assim: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto,
A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retirastes da sua boca, e água lhes destes na sua sede. De tal modo o sustentastes 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Aleluia. Amados, o povo permaneceu 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que a roupa não envelheceu, o pé não se inchou, o povo não morreu, porque no deserto o povo bebeu, no deserto o povo comeu, no deserto o povo foi guardado, no deserto o povo foi aquecido, no deserto Deus se manifestou, e se manifestou de uma forma sobrenatural, se manifestou de uma forma especial, se manifestou de uma forma espetacular. E eu quero te dizer que nesse tempo da sua vida que se chama hoje, é assim que Deus há de se manifestar. Não importa o que está fechado, não importa se você não está achando, não importa se você não está tendo, o Deus que preservou aquele povo vai preservar a tua vida. Ele vai te guardar, vai multiplicar a tua comida, vai fazer chegar aquilo que você está necessitando, porque o teu Deus ainda é Deus. Ele cuidou da sunamita, Ele cuidou do profeta quando mandou ele para a fonte, Ele cuidou de Moisés, Ele cuidou de José, Ele cuidou de Davi, e Ele vai cuidar de você. Sabe por quê? Porque em relação a você está a mesma verdade que estava em relação a eles. E que verdade é essa? A verdade de que Ele não abriu mão de você. O teu Deus não desistiu de você. O teu Deus não te relegou a um segundo plano. O teu Deus não te jogou para escanteio. O teu Deus não olhou para você e de repente virou e disse assim: eu não te quero mais, eu não preciso mais de você. É exatamente o contrário. Ele continua te tendo como a menina dos olhos dele. Ele continua com o teu nome gravado na palma da mão dele. Ele continua de longe, te olhando, te enxergando e saindo do seu lugar e vindo até você. E minha irmã e meu irmão, eu não estou inventando isso. Eu não estou criando isso da minha cabeça. Eu falei no início do culto que hoje é um dia especial, porque hoje é o dia da ceia do Senhor. Hoje é o dia da mesa. Hoje é o dia em que nós olhamos para o pão e para o suco de uva, ou para o corpo e o sangue de Cristo. E sabe do que nos falam? O corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo nos falam da seguinte verdade: a verdade de que Jesus foi capaz de mudar até a sua própria realidade, para mudar a nossa realidade. Jesus é o próprio Deus, e Ele habitava num lugar de glória, de majestade. Ele habitava num lugar onde Ele era Senhor. Ele habitava num lugar onde Ele era o Todo-Poderoso. Ele estava à destra de Deus, à destra do Pai. Mas a Bíblia diz que há cerca de 2000 anos Ele trocou a realidade dele. O servo se fez Senhor, o eterno se fez finito, o imortal se deixou morrer, o que carregava uma coroa recebeu cravos e espinhos na sua fronte. E sabe por quê? Porque Ele decidiu: eu vou abrir mão da minha realidade para mudar a tua realidade, a realidade da minha filha, do meu filho, da minha serva e do meu servo. Eu irei me permitir morrer, mas para que você possa viver. E não uma vida qualquer, mas uma vida plena, uma vida abundante. Jesus pisou aqui na terra, morreu na cruz do Calvário para nos garantir isso, para nos outorgar isso, que a nossa realidade seria mudada. Ele perdeu para você ganhar. Ele foi humilhado para te exaltar. Ele experimentou o pior para te garantir o melhor. E sabe o que isso me leva a te falar com muita certeza e convicção nessa noite? Pode confiar, pode acreditar, pode se agarrar nessa verdade.
A pandemia vai passar. O coronavírus vai passar, esse tempo vai passar, e vai passar, sabe por quê? Porque o cuidado dele para com a tua vida não passou, o amor dele para contigo não passou, o desejo dele de te abençoar não passou. O Cristo que se manifestou há 2000 anos, ele está se manifestando ainda hoje, dizendo: eu não abri mão de você, eu não desisti de você, e eu não irei te perder. Ah, minha irmã e meu irmão, Ele é real, Ele é real, Ele é real. A realidade do cuidado dEle é real. Por isso eu quero terminar essa minha fala profetizando o seguinte sobre a sua vida. Você que está aí nesses dias sofrendo, você que está aí nesses dias preocupado, você que está aí nesses dias desesperado, eu quero dizer que você vai ficar exatamente, sabe como? Como ficou a sunamita. E como ficou a sunamita quando? Quando o nenenzinho chorou pela primeira vez. Quando o seu filho ressuscitou, quando ela entrou na casa dela novamente, você vai sentir a mesma alegria, você vai sentir o mesmo regozijo, você vai se sentir com o mesmo cuidado da parte de Deus, porque o cuidado de Deus na tua vida é uma verdade, é uma realidade. E eu quero nessa noite encerrar declarando isso: o Senhor cuidará de ti. Essa pandemia vai passar. Eu não sei quando, queridos. Eu não sei se é já. Mas de uma coisa eu sei: quem está com você é o mesmo que estava com a sunamita lá. Lá, quando ela viu o filho dela indo embora. Lá, quando ela estava na terra dos filisteus. Nessas duas situações, ela foi amparada. Lá na terra dos filisteus, eu não sei como, ela foi alimentada. E esse Deus Todo-Poderoso vai te alimentar. Ele vai te sustentar. Inclusive hoje, nessa noite, noite da ceia do Senhor, eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Eu queria que você nessa hora guardasse essa verdade. Eu queria que você, se pudesse, dissesse assim: eu estou vivendo uma realidade ruim, é verdade, mas eu sei que viverei uma realidade boa, porque o cuidado de Deus também é realidade. Eu sei que isso vai passar, eu sei que as coisas vão melhorar, eu sei que o meu Senhor vai me sustentar, eu sei que o meu Senhor vai me guardar, porque o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor Jesus, eles não irão passar, porque o cuidado do meu Senhor, Ele é real, especial e sobrenatural. E eu verei, eu sei que eu verei o quadro da minha vida mudar. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Era isso que o Senhor tinha para nos falar nessa noite. Mas nessa noite o desejo do Pai não é somente falar conosco, mas é cuidar de nós, é tratar conosco. E Ele agora vai estar nos alimentando por meio da mesa, por meio da ceia do Senhor. E eu quero convidar o meu irmão, o pastor Egídio. Ele vai estar nos conduzindo nesse momento agora, o momento da ceia do Senhor. E eu queria que você estivesse assim, alegre, contente, porque você vai participar agora de um cardápio especial, de um cardápio sobrenatural. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto o pastor ministrava a palavra de Deus, ele falou de que Jesus vivia no alto sublime trono, reinando em uma outra realidade. E a Bíblia nos fala em Filipenses que ele abriu mão da sua glória e veio morrer por nós. Santa Ceia fala de uma realidade
Fala de um pacto, de uma aliança de sangue. É um pacto de sangue. Ele abriu mão da sua glória por nós. Neste momento nós vamos orar, consagrando a Deus os elementos, em nome de Jesus. É um momento muito especial, e a Bíblia nos fala de que é um memorial. É um memorial. É muito importante que você não visualize somente a questão litúrgica, a liturgia da Santa Ceia, mas o pacto que você está fazendo diante de Deus com nosso Senhor Jesus. Pacto de sangue. Em nome de Jesus, que você possa estender as suas mãos, nós vamos orar e consagrar a Deus os elementos da Santa Ceia. O suco da uva e o pão, como o pastor bem disse, que se transforma nesse momento o sangue do nosso Jesus, do nosso Senhor Jesus e o seu corpo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor. Nós queremos ir além, Senhor, da liturgia, Senhor. Nós queremos ir além, Deus, da liturgia, Senhor. Nós queremos realmente, Senhor, entender e compreender, Deus, que há uma transformação, Senhor, do suco da uva, Pai, e do pão, Deus, no corpo e no teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos, Pai, os elementos, Senhor, nesta noite, Senhor. Nós te damos ações de graças, Deus, nesta noite, Senhor, por esse tempo, Deus. Nós te damos ações de graças, Senhor, porque esta é a realidade, Senhor. Esta é a nossa realidade. Tu morreste por nós, tu abriste mão da tua glória, Deus, por nossas vidas, Deus. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Amém, amém e amém. Nesse momento nós queremos trazer à memória de algo muito interessante, que para você participar, nós acreditamos que você tenha confessado ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Para que você participe desse momento, você precisa crer e acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Que você seja batizado também é muito importante, em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Música canta aqui um louvor ao Senhor, nós vamos continuar nesse espírito também, pastor? Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Mais uma vez, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. E a Bíblia nos diz, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 5, ele diz o seguinte: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
nós somos sarados. Meu amado irmão, em nome de Jesus, a Bíblia nos relata um negócio, uma coisa muito importante. Que a gente possa discernir esse corpo. Discernir o corpo e o seu sangue. É muito importante que o homem ele se analise, se autoanalise, antes de fazer parte desse momento. Esse momento que é muito espiritual. A Bíblia nos relata que aquele que participa da Santa Ceia tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, com Jesus. Eu te convido nesta hora a que nós venhamos a comer todos o pão em nome de Jesus. Amém? Aleluia. 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 E a Bíblia nos relata, em 1 Coríntios, no capítulo 11, diz assim: porque eu recebi do Senhor, e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, e dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos o sangue do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Pai, nós te damos ações de graça, Senhor, nesta noite, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, Deus, que vai muito além, Senhor, de uma liturgia, Senhor. Mas mais um tempo, Senhor, de aliança, Deus, de um pacto, Deus, contigo, Senhor. Que verdadeiramente, Senhor, que o sangue de Jesus, Senhor, Pai, o teu corpo, Deus, venha fazer diferença, Deus, no meio da tua igreja, Senhor. Sarando todos. Sarando, Deus, toda enfermidade, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus. Sara, Senhor, o teu povo, Senhor. Sara esta terra, Deus, através do teu povo, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, e essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar, encerrando. Realidade mudada para transformar a tua e a minha realidade. Vai passar, minha irmã e meu irmão. Isso vai acabar. Porque não passou o amor dele por você, não passou o cuidado dele pela sua vida. Feche os teus olhos, nós estaremos orando agora também pela nossa nação, pelo nosso país. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos falou nessa noite sobre a verdade de duas realidades. A realidade das coisas que não são boas. E o Brasil tem enfrentado isso, tem passado por isso. Mas o Senhor também nos falou numa outra realidade. A realidade do teu cuidado, do teu amor, da tua provisão. Por isso nós colocamos a nossa pátria, Pai, nas tuas mãos nessa noite. E rogamos ao Senhor, Deus, que em meio a esse cuidado, que o Senhor possa mudar o estado, a condição, a verdade sobre a terra brasileira. Passa sobre o Brasil nessa noite, Pai, nesse dado momento. Deus transformando, restaurando, colocando as coisas no lugar. Como o Senhor fez com a sunamita, Deus, chamando à existência coisas que não existiam.
como o Senhor fez com a sunamita, devolvendo aquilo que ela havia perdido. Deus, faz com essa nação, devolve a paz, Pai. Devolve a estabilidade, devolve a alegria, devolve, Senhor amado, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, a esse povo. Deus, intimidade contigo, ó Deus, comunhão contigo. Abençoa o Brasil, nós oramos por isso nessa noite, em um nome do Senhor Jesus, amém e amém. E queridos, terça-feira nós voltamos a nos encontrar, amém? Feche os teus olhos. E agora, irmão e irmã, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a presença do Espírito Santo possam te envolver, possam te guardar. Que o Senhor possa te abençoar e te guardar. Que o Senhor possa fazer resplandecer sobre ti o rosto dele e que ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que ele te dê a paz. E que nessa nova semana que se inicia, a presença dele, o cuidado dele e o poder dele de mudar realidades seja uma verdade na tua vida, em um nome do Senhor Jesus, amém e amém. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás.